Olá, meu povo, seja muito bem-vindo ao nosso programa Meu Negócio do Zero. Nesse programa eu ensino como você organizar as suas finanças pessoais para você abrir o seu próprio negócio do absoluto zero e com confiança. Eu sou Rosane Francini, contadora e consultora financeira, e nesse episódio você vai aprender os riscos de empreender versus a segurança, entre aspas, da carteira assinada. Então, para a gente começar a analisar, a gente vai refletir quais são as incertezas, quais são os riscos de você empreender, de você abrir o seu próprio negócio. No Brasil, culturalmente falando, fomos moldados a uma espécie de linha de montagem, né? Fomos trabalhados ao longo da nossa vida para a gente entrar na escola, para a gente passar pela faculdade, para a gente ter o nosso emprego e se aposentar pelo INSS. É como se fosse uma linha de montagem mesmo. Mas a gente precisa entender que não existe só esse caminho para seguir. A gente pode também empreender, abrir o nosso próprio negócio. Mas como a gente foi moldado culturalmente dessa forma, a gente começa a entender que abrir o próprio negócio nos traz riscos, nos traz incertezas, e é verdade, existem riscos sim. Empreender é uma atividade muito arriscada, porém a gente fica entre essa incerteza do empreender e a segurança, entre aspas, e logo mais a gente vai ver por que, entre aspas, né, essa segurança da carteira assinada. Então, o que é a incerteza e esse risco de empreender? Para você empreender, você precisa primeiro buscar o conhecimento. Afinal de contas, você não vai lidar só com o operacional da sua empresa. Você tem que aprender também a gerir a sua empresa, você tem que aprender a cuidar do financeiro, a saber de quais estratégias você pode utilizar para crescer o seu negócio. Então, tudo isso leva uma dedicação extrema e uma busca pelo conhecimento o tempo todo, para que você possa melhorar cada vez mais o seu empreendimento e fazer crescer o seu negócio, melhorando assim, claro, os seus ganhos. E o que é essa tal da segurança da carteira assinada? Quando a pessoa pensa assim, bom, eu vou assinar minha carteira porque a melhor coisa que existe é a nossa carteira assinada. É garantia de quê? Dos direitos trabalhistas. E aí a gente pensa o seguinte, bom, você com a carteira assinada, você tem direito ao FGTS, que é um dinheiro que todo mês é depositado na sua conta do FGTS, porém é uma conta que você não tem acesso, você só tem acesso quando você é demitido ou quando você opta, né, por fazer o saque aniversário de um salário mínimo. Então é uma conta que você não tem acesso, é uma conta que não rende quase nada, então é um dinheiro que fica ali justamente parado. Um outro direito trabalhista é o recolhimento obrigatório do INSS, para que você tenha garantida no final de 30 e poucos anos a sua aposentadoria. Pode ser até o teto do INSS, entre R$7 mil atualmente. Porém, essa não é a realidade de muitos aposentados. Na maioria deles é um salário mínimo, 2, no máximo 3 salários mínimos. E a maioria dos aposentados no Brasil ou são sustentados pelos seus filhos ou continuam trabalhando, e essa é a grande maioria, continua trabalhando mesmo depois de aposentado. Uma outra garantia trabalhista é chamado 13º salário. Tem também o seguro-desemprego, que você recebe, a depender da quantidade de anos trabalhados, que você recebe de 3 meses a 5 meses do seu salário, mesmo estando desempregado. E para empreender não é nada fácil. A maioria das empresas, das microempresas no Brasil, é que mantém o Estado brasileiro, através dos seus impostos que são pagos. Através da geração de empregos é que são recolhidos os impostos e que mantém o Estado. Então as microempresas, elas têm uma função muito importante no nosso país. E aí, analisando esse cenário, a gente se pega justamente na incerteza e no risco de empreender e na dita segurança da carteira de trabalho por conta dos direitos trabalhistas. E aí a gente analisa o seguinte,
qual é a diferença de você empreender e de você ter a carteira assinada? Como eu falei há poucos instantes, a gente vive uma realidade como se fosse uma linha de montagem. Fomos programados para isso, mas não há só esse caminho. Há o caminho também de ser empreendedor, de abrir o seu próprio negócio, de ter a sua empresa e a partir daí ir moldando o seu futuro. Só que é o seguinte, se você, através da carteira assinada, acredita que você tem uma vida com qualidade de vida, se você consegue hoje dar a escola que você queria para os seus filhos, se você consegue comer bem, se você consegue viajar sempre e ter uma vida muito tranquila, para você, com certeza, a carteira assinada está satisfazendo bem. Porém, se você analisa e coloca na ponta do lápis tudo o que você precisa para ter uma vida como essa, e você percebe que a carteira assinada ela não vai conseguir te dar os ganhos necessários para você ter mais qualidade de vida, a sua opção então é empreender, é abrir o seu próprio negócio. Afinal de contas, muitas pessoas estão deixando de lado, eu não digo nem os sonhos, né? Porque para muitas pessoas buscar os sonhos é algo como se fosse inatingível. Mas as pessoas estão deixando muitas vezes os seus projetos pessoais de lado, para trás, pela garantia de se manter na carteira assinada, pela segurança, dita segurança da carteira assinada. Então muitos projetos estão deixados para trás por conta de acreditar que a carteira assinada vai suprir todas as suas necessidades e vai lhe dar a vida que você gostaria de ter. Foi refletindo sobre isso que eu resolvi empreender e ajudando muitos empresários hoje em dia a cuidar do financeiro e como contadora também, lidando há mais de 17 anos com os dramas e as dificuldades dos empresários, é que eu resolvi também abrir a minha própria empresa. Afinal de contas, eu me via completamente incomodada com essa situação de não conseguir dar à minha família o que necessariamente eu gostaria de dar. E ao longo desse tempo, mentorando muitas vezes empresários, a gente percebeu que, e uma certa feita, em uma mentoria que eu dava sobre gestão financeira, um aluno meu dizia o quanto ele passava, quantas horas ele passava no transporte público por conta da carteira assinada dele, que ele tanto valorizava. Ele passava de 2 a quase 3 horas no transporte público, trabalhava dia de sábado, dia de domingo, feriado e tinha que estar lá bem cedo no seu emprego. Sendo que ele tinha a possibilidade, ele podia sim abrir a sua própria empresa e focar todo esse esforço para a sua própria empresa e ter uma liberdade maior na sua vida e mais qualidade de vida também. Foi a partir daí que ele refletiu e abriu seu próprio negócio. Então faça as contas rapidamente aí de quanto é que você precisa e se isso é possível realizar com a sua carteira assinada. Caso contrário, ou você se acostuma com essa realidade, ou você se incomoda, ou você busca uma nova realidade através do empreendedorismo. Pode ter certeza, não existe ambiente perfeito para você começar a empreender. Não espere mudar de governo, não espere um bom momento para você empreender. É preciso sim conhecimento, planejamento, se organizar e mão na massa, para que você possa desenvolver o seu trabalho, os seus projetos, buscar proporcionar à sua família o que você tanto sonha. E depois que você botar na ponta do lápis e avaliar se tudo que a carteira assinada te proporciona vai te garantir dar uma boa vida à sua família, você deve se questionar se daqui a 30 anos você gostaria de estar aonde você está hoje. Significa que você quer isso para a sua vida. Mas se você questionar e você decidir não estar aonde você está hoje, você precisa tomar uma decisão. E empreender será o seu melhor caminho. Há quem diga que empreender te traz muito estresse, muita dificuldade. Agora na vida a gente tem que saber escolher o estresse que a gente quer. Se a gente quer o estresse do crescimento ou se a gente quer o estresse da acomodação.
Você escolhe se quer viver uma vida em que você reclama da segunda-feira e festeja na sexta-feira, ou se você quer realizar sonhos e projetos na sua vida. Quando você se propõe a abrir o seu próprio negócio, não significa dizer que você está sendo ingrato com as oportunidades de emprego. Não. Ser grato é bem diferente de ser conformado. Quando a gente é conformado, é como se a gente ganhasse a forma. Como a palavra mesmo diz, conformado, conforme. Ou seja, a gente toma a forma daquela situação e a gente vive sem nem perceber por muitos anos daquela maneira. Mas quando a gente é grato a Deus por tudo que a gente tem, mas a gente não se conforma com a realidade que a gente tem, a gente busca melhorar a nossa vida. E a gente escolhe o estresse do crescimento. E aí, quando a gente entende a diferença entre empreender e ter a carteira assinada, automaticamente a gente se pergunta, por que é importante empreender? Quando a gente abre uma empresa, a gente está gerando riqueza para a nossa sociedade. Através de um comércio, através de um serviço, ou até mesmo uma indústria em que a gente vai produzir algo, a gente está ajudando a sociedade no seu crescimento. A gente está gerando riqueza para as pessoas, através de serviços ou de produtos. E além disso, como a gente falou há poucos instantes, os microempreendedores é que mantêm o Brasil. Através do recolhimento dos impostos é que a gente tem os serviços públicos. Então, por que é importante empreender? Porque a gente gera riqueza e crescimento ao nosso país, sem contar a nossa família. E qual é o benefício, a maior vantagem de você empreender? Quando a gente analisa o seguinte, a carteira assinada, ela tem um limite de ganhos. Afinal de contas, o nosso salário é aquele limite ali que a empresa pode nos pagar. Quando a gente é funcionário público, quando a gente passou num concurso e presta o serviço público para as pessoas, a gente também tem um limite de ganhos. Mas quando a gente empreende, o limite de ganhos que a gente vai ter vai de acordo com a quantidade de conhecimento que a gente tem, com a quantidade de inteligência emocional para gerir várias atividades ao mesmo tempo ou até mesmo para delegar atividades. Então, o nosso conhecimento é que vai definindo a nossa capacidade de ganhar mais ou de ganhar menos. Quanto menos a gente se dedica a adquirir conhecimento, menor são os nossos ganhos. Então, a vantagem de empreender é que a gente tem ganhos ilimitados. Vai depender apenas da nossa capacidade de buscar o conhecimento e de colocar esse conhecimento em prática. Quando a gente analisa os benefícios, as vantagens de empreender, a gente observa, olha o quanto você pode começar do zero e transformar a sua vida de uma maneira grandiosa. Escuta só, observa só a história desse menino de rua e como ele transformou a vida dele. Depois você vai perceber quanta vantagem tem você empreender e não ficar simplesmente preso aos direitos, às seguranças trabalhistas que envolvem e muitas vezes pessoas que fizeram grandes acontecimentos na nossa sociedade simplesmente começaram a empreender para sobreviver e olha o que ele produziu na vida dele e na vida de tantas pessoas. Deixa eu contar a história de Luiz para vocês. Luiz, ele nasceu em 1821 em uma zona rural, assim no meio do nada. Ele trabalhou muito durante a sua infância na fazenda da família. Nessa época não tinha água encanada, não tinha eletricidade e a escola ficava a 10 quilômetros dali. Então ele não estudava e trabalhava todo dia para ter o suficiente para sobreviver. Seria quase impossível acreditar que Luiz teria uma vida brilhante. Sua mãe, ela ficou doente e faleceu quando ele tinha apenas 10 anos. O seu pai casou novamente e a sua madrasta tinha uma relação muito ruim com ele. E com 13 anos resolveu fugir de casa. A cidade grande estava a mais de 340 quilômetros e ele rumou para lá, a pé, e não tinha nem dinheiro nem comida. Na maioria das noites ele dormia na floresta, com o estômago vazio e só com um manto para se aquecer. E sempre que chegava
Em um novo lugarejo, ele fazia serviços em troca de comida e de moedas. Com esses pequenos trabalhos, ele desenvolveu várias habilidades e aprendeu a trabalhar com metal, com pedra, com tecidos e madeira. Esse conjunto de habilidades transformariam sua vida mais tarde. Levou 3 anos para ele chegar na cidade grande e lá ele pôde trabalhar com os caixeiros, que faziam caixas de madeira personalizadas, e aprendeu a embalar e desembalar itens que as pessoas levavam para as viagens. E aí conheceu pessoas que tinham posses, afinal só quem tinha dinheiro podia viajar. Quando Luiz fez 30 anos, a imperatriz passou a ser sua cliente e ela nomeou como o caixeiro e o embalador pessoal. Com 33 anos, ele usou as suas economias para iniciar o seu próprio negócio. Criou as suas próprias caixas para viagem e ainda fez uma alteração resolvendo um problema. As caixas elas tinham uma curvatura para não acumular a água da chuva. Porém, esse formato ele dificultava empilhar as caixas. Foi aí que ele passou a produzir caixas planas que davam para empilhar com um material impermeável para proteger das chuvas, mudando de uma vez por todas a bagagem moderna. E recebendo muitos pedidos, o que fez a sua marca crescer muito rápido. E com muita gente viajando de trem e de navio, a necessidade de bagagens de alta qualidade fez a sua empresa se tornar um símbolo de sucesso. Sabem de quem eu estou falando? Esse menino de rua criou a marca Louis Vuitton. Quando ouvimos esse nome, acreditamos ser uma realidade bem distante da nossa e algo impossível. Hoje, essa marca ela é tocada por um grupo de investimentos, mas por 4 gerações foram administradas pela família que Luiz construiu. Todos os grandes começam pequeno. Quando juntamos as nossas habilidades e resolvemos problemas, o nosso destino é ser grande. Todo sucesso ele é feito com muito suor e trabalho, e ninguém conquista o sucesso sozinho. Gostou dessa história inspiradora? Então vamos analisar o seguinte: se eu continuar na carteira assinada, o que é que acontece com a minha vida? Minha vida vai mudar em que sentido? Para que tudo que eu ganho é capaz de dar à minha família tudo que eu desejo? Se eu continuar na carteira assinada, a minha aposentadoria está garantida, mas está garantida com dignidade? E aí a gente avalia se a gente deve continuar na carteira assinada ou não. Se a gente empreender, a gente vai correr riscos. E se eu não empreender, o que acontece? O que é que vai acontecer? A gente vai continuar na carteira assinada, né? Trabalhando em prol do projeto de alguém e não o nosso. Essa é a realidade. Então, o que é que vale mais a pena? É a gente empreender ou ter a carteira assinada? Em qual momento eu devo fazer isso? Então, buscar empreender, abrir o meu próprio negócio, abrir a minha empresa. Qual é o melhor momento? Bom, tudo isso ele vai ser respondido de acordo com o nosso planejamento, com a nossa preparação para a abertura da nossa empresa. Existem muitas pessoas que eu sempre dei orientação financeira, quando me relatavam o desejo de abrir o seu próprio negócio, e depois que a gente conversava e dava orientações, principalmente financeiramente falando, a pessoa me dizia assim: eu vou me organizar para isso. E essa organização ela nunca acontecia. A pessoa nunca dava o seu primeiro passo. E foi justamente pensando nessa dificuldade que eu resolvi colocar o conhecimento tanto da contabilidade, da abertura de empresas e desses 17 anos trabalhando com os empresários, quanto o conhecimento do financeiro, principalmente de como a gente organizar as nossas finanças pessoais para a gente abrir o nosso próprio negócio. Porque isso gera confiança, isso gera tranquilidade para a gente encarar esse desafio de empreender. Então, o que vale mais a pena? Ter a carteira assinada ou empreender? O que vai dizer são as contas que você fez, se você avalia realmente se a carteira assinada vai te proporcionar a vida que você deseja e se questionar, claro, se daqui a 30 anos você gostaria de estar fazendo tudo que você faz hoje. Isso é que vai te dizer se você deseja sim empreender ou se você deseja continuar na carteira assinada.
Mas Rosane, eu resolvi empreender, abrir a minha própria empresa. Como é que eu posso fazer para começar, Rosane? Bom, acompanhando na mentoria vários empresários e pessoas também tentando organizar o seu financeiro, eu percebi que um dos maiores erros que as pessoas cometem quando resolvem abrir a sua empresa, o maior erro que as pessoas cometem é não se organizar financeiramente, é não se organizar principalmente as suas finanças pessoais, fazer o planejamento para a abertura do seu negócio e fazer um planejamento verdadeiramente do financeiro para que você mantenha a sua empresa funcionando. Então, por conta dessa falta de planejamento, muitas empresas elas vêm à falência antes mesmo do seu 3º ou 5º ano de existência. Então, o que eu vejo que as pessoas mais erram é justamente essa falta de planejamento financeiro. E aí eu começo orientando as pessoas a cuidar do seu financeiro pessoal. É primeiro arrumar a casa, saber quanto você tem de receitas, quanto você tem de despesa, quanto é que te sobra no final do mês. Se não sobrar, a gente fazer um planejamento para começar a sobrar dinheiro em prol de um objetivo, de um projeto de vida. A partir daí, você faz um plano de negócio em que você vai analisar todos os prós e os contras de onde você manter a sua empresa, o que é que você precisa de contatos com fornecedores, quanto você precisa inicialmente de ter dinheiro para poder começar o seu negócio. Então, tudo isso é feito no planejamento, no plano de negócio da sua empresa. Até quanto tempo o seu dinheiro ele vai conseguir suprir as necessidades da sua empresa até que ela comece a dar um lucro necessário para se manter sozinha. Então, se você quer de verdade abrir o seu próprio negócio, para você dar o seu primeiro passo, é se organizar, é organizar as finanças pessoais. A partir daí, você vai ter uma noção de quanto você vai precisar, de quanto tempo você vai poder levar para fazer essa transição de carreira, de, por exemplo, sair de uma CLT, da carteira assinada, para começar a empreender. E lembrando o seguinte, que empreender leva a efeitos colaterais. Muitas vezes as pessoas que estão do nosso lado, elas vão questionar se realmente a gente deve fazer isso, se agora é o momento ou não, mas elas fazem justamente isso para poder nos ajudar, se preocupando com o nosso bem-estar. E a gente acredita que é falta de apoio, que a gente não está recebendo o apoio devido, mas não. Simplesmente essa pessoa ela está preocupada com o seu futuro, com a sua qualidade, com o seu bem-estar, na verdade. Então, esses são os efeitos colaterais de começar a empreender. Muitas vezes a gente vai perceber que a pessoa que está do nosso lado, na nossa família, não vai nos dar apoio. E isso acontece de forma natural, mas muitas vezes é cuidado que essa pessoa está tendo conosco. Outras pessoas, elas não vão te dar o apoio verdadeiramente, principalmente aqueles mais conhecidos. Eles vão ficar só observando, sabendo o que é que você está fazendo, buscando entender o que é que você está fazendo, mas de qualquer forma, continue. Foco no seu planejamento, no seu projeto de vida, foco na sua mudança e em tudo que você quer proporcionar à sua família e siga o seu caminho. Então hoje a gente viu os riscos de empreender, as incertezas que muitas vezes e as dificuldades que virão, por conta de uma decisão como essa. Mas a gente percebe também que a carteira assinada não traz tanta segurança na nossa vida como a gente imagina. Existem muitos direitos trabalhistas, mas que muitas vezes limitam os nossos ganhos e limitam os nossos crescimentos. Então, analisando tudo isso, é você que decide qual caminho é melhor para você seguir. E nós aqui vamos seguindo com a nossa missão de auxiliar os empreendedores, os empresários, aquela pessoa que quer se organizar financeiramente para abrir o seu próprio negócio e para gerar riqueza para o nosso país.